E aí, gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Olha quem tá aqui hoje, cara. Estamos aqui no Marajó. Caraca, a gente tá aqui, se encontrou no Marajó. Eu tô muito feliz de estar aqui, essa conexão que Deus está fazendo. E hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre profecia, dom profético. Então, se você tá aqui, se liga aí que vai ser muito legal. Canta, vamos lá. Tem algo que é muito real no dom profético. Sim. Você é um cara que tem fluído muito nisso. Sim. Nos anos de ministério. Apareceu pro Brasil assim, né? Sim. De forma evangelística e profética. Sim. E, cara, uma coisa que acontece muito, e você começou em São Paulo, conhece muito essa realidade, é que a vida normal vai engolindo a gente. Sim. A gente vai entrando nessa parada de sobrevivência, de trabalhar. Sim. E estudar e tal, e a gente fica meio apático à voz de Deus. Uhum. Falando sobre isso, cara, como que você acredita ser a comunicação de Deus com a gente no ordinário? Porque às vezes a gente acha que Deus vai falar com voz audível, claro que ele pode fazer isso. Sim. De maneira extraordinária. De maneira extraordinária, mas isso é raro. Sim. Né? E então, como que a gente consegue estar alinhado com a comunicação, com a voz de Deus? Cara, eu acho que a gente precisa estabelecer, né, um estilo de vida de oração, de intimidade com Deus, né, onde a gente está diante da presença de Deus de maneira diária. E, obviamente, vamos dizer assim, numa cidade como São Paulo, que a rotina ela nos engole, tipo, vocês têm que sair cedo e voltar tarde ao trabalho, uhum. e aí você já emenda numa faculdade e tudo mais. Pode ser que um dia ou outro falhe, né? Mas você entender pela graça de Deus, né? Tanto pela graça de Deus, tanto pela sua disciplina e diligência diante de Deus, que existem dias que você não vai conseguir, mas mesmo assim o seu coração ele permanece fervoroso para que mesmo você não conseguindo, você está consciente de que isso é o seu dever de honrar a graça de Deus que te empurra para um lugar de oração, né? Então a gente precisa aprender a equilibrar, né, a graça e a disciplina, né? Então eu entendo a graça que me puxa, mas também que ela me cobre quando eu não consigo estar. E quando eu não consigo, eu volto com a minha disciplina, eu devolvo com a minha disciplina para que eu esteja nesse lugar. E nesse equilíbrio de graça e disciplina, porque a disciplina é um meio de graça, né? Uhum. Ela não, algumas pessoas podem dizer, tá forçando, tá sendo religioso, tá marcando um horário. Não, a disciplina ela é um meio de graça. E quando a gente se percebe nesse lugar, equilibrando a nossa vida espiritual com graça e disciplina, então Deus ele fala por meio disso, né? E eu preciso entender que Deus ele não precisa, apesar da minha disciplina ela ser muito importante para que eu mantenha a minha vida espiritual saudável, Deus não precisa da minha disciplina para que eu fale, né? Eu preciso manter um estilo de vida onde eu me mantenha sensível à voz de Deus, ainda que a minha disciplina não seja totalmente eficaz em um dia corrido, entende? Então, eu preciso abrir espaço para Deus, né? Então eu não consegui me separar para o lugar secreto de Deus, né? Mas eu me mantenho atento, eu me mantenho com o meu coração voltado a Ele, né? Um coração zeloso pela voz, mas também pela presença dEle, né? Então, é aí que entra o orar sem cessar, né? E não é oração intercessória, aquela coisa pesada, né? Mas oração como um meio de conversar com Deus, né? Então, eu me mantenho conversando. Deus, eu estou aqui, eu quero experimentar a sua presença. E isso, no dia a dia, é uma prática que eu desenvolvi nos meus dias mais corridos em São Paulo, foi a prática da presença de Deus, que foi pelo irmão Lawrence, né, aquele livro Prática da Presença de Deus, e eu colocava no meu celular para despertar de 5 minutos a oração Vem Espírito Santo, né? Então isso começou a disciplinar o meu coração para chamar pela presença do Espírito Santo no meu dia a dia, e de repente eu já não precisava mais do despertador, porque a minha mente já dizia, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ou seja, eu estava praticando, eu pratiquei a presença de Deus de maneira disciplinada,
E a disciplina se tornou natural para mim. Então essa conversa com Deus, ela fez com que o meu coração se inclinasse a Deus, né? Por meio de uma conversa natural que não seja um momento separado, etc. Né? Então a gente precisa saber equilibrar essas coisas. Então, tipo assim, eu tenho meu lugar de disciplina em Deus, onde eu me encontro com Ele por meio de uma oração, um horário marcado com Ele. Mas durante o dia eu estabeleço conversas onde eu sou visitado pela presença de Deus, mas também abro um espaço para que Deus fale no meu coração. Falando sobre essa parada da vida normal, vida ordinária, a gente vai tendo, quando a gente ouve, tem algumas... Cara, eu quero falar alguma coisa para a pessoa sobre Deus e tal. Deus comunica muito através de impressões. Sim. E essa palavra impressões, ela é muito comum. Sim. Mas na prática, ela funciona diferente para cada pessoa. Sim. Então, por exemplo, comigo, a minha impressão é como se eu visse uma pessoa e eu tivesse absoluta certeza que ela é alguma coisa ou que ela passou por alguma coisa. Eu não conheço ela, mas a impressão me dá certeza disso. E eu vou e falo. Como que você vê que Deus se move, né, nessa parada de impressões ou de alguns sentimentos? Como que funciona pra você essa parada? Cara, pra mim, sei lá, eu vamos supor, na rua, né? E aí eu tô na rua e eu tô fazendo as minhas coisas do dia a dia. E aí, o que acontece é que, de repente, uma pessoa, ela entra em destaque pra mim, né? Isso, às vezes, acontece pelo dom de discernimento de espíritos, né? Então, é como se Deus ele pegasse um canetão e, no meio de tantas pessoas, ele passasse o canetão numa pessoa. E eu não tô falando isso de visualmente, né? Mas é alguém que espiritualmente te chama a atenção, né? E é como se houvesse uma atração espiritual que te conectasse com aquela pessoa. E aí eu falei assim, putz, cara, Deus está querendo me comunicar algo acerca dessa pessoa. E aí eu entro num lugar de oração para discernir a voz de Deus e eu falo, e aí eu abro espaço para que Deus fale alguma coisa. Às vezes estou numa ministração e aí eu permito que nesse momento de mover de Deus, esse highlight de Deus, esse canetão que Deus pode, né, nessa metáfora, passar sobre alguém, e aí eu honro esse sentimento, essa conexão espiritual que Deus faz, e eu vou lá até essa pessoa e oro, né? Mesmo se não tiver certeza do que fala pra ela. Cara, assim, todos esses anos, né, eu aprendi a me colocar em risco, mesmo que eu não tenha certeza. Porque muitas das vezes Deus te dá uma conexão com uma pessoa, ele faz esse highlight, mas você não tem uma palavra. Ué, Deus, eu sinto de lá falar com essa pessoa, incompleto, né? Mas o que eu vou falar para ela? E não vem nada. E você vai lá e ora por essa pessoa, né? E eu aprendi algo no meu coração. Se eu for lá e orar por essa pessoa e não vir nada, nenhuma palavra, nem nada, eu orei por ela. Já abençoou ela. E eu abençoei ela, entende? Então eu vou lá, eu oro por ela, eu discerno, e se veio alguma coisa, amém, eu compartilho, né? Eu ouço o julgamento dela também da profecia, né? O que é importante. Mas se não veio nada também, tá tudo bem, eu pelo menos orei por ela, entende? Sim. Então, tipo assim, eu não fico preso a ter uma palavra. Eu quero ir lá e compartilhar o coração de Jesus, ainda que não venha nada extraordinário, só seja um Jesus te ama, ou uma palavra de encorajamento, que também é profecia, na verdade, né? Porque as pessoas acham que profecia só é aquela coisa mirabolante ou extraordinária, né? Sim. Mas o fato de eu vir orar, chorar com você, abrir o meu coração com você e colocar as minhas impressões, também é profecia, entende? Então a gente honrar pequenos sentimentos. Tem uma coisa que eu falo assim, Yudi, eu tenho aprendido isso, eu tenho falado, vez ou outra numa pregação eu falo, que quanto mais eu amadureço em Deus, mais baixo Deus fala comigo. Entende? Quanto mais eu amadureço em Deus, mais Deus sussurra comigo, entende? Porque Deus, ele quer que eu confie nele. Sim. Então, tipo assim, às vezes Deus só vai fazer assim, ó. Entende? E eu preciso confiar em Deus. E aí, tipo assim, cara, olha, Deus me pediu pra vir aqui orar por você. Deus me deu 2 tapas nas costas e falou assim, vai lá orar com essa pessoa. E isso é simples, entende? E o simples precisa ser honrado também como extraordinário, entende? Então, tipo assim, algumas pessoas ficam presas ao... tive uma visão. Ela é aberta ou ela é fechada?
como se uma coisa fosse mais forte do que a outra. Mas não existe visão aberta e fechada na Bíblia. Até porque uma das visões mais fortes da Bíblia, de Daniel 7, acerca da pessoa de Jesus, Daniel fala, e as visões da minha cabeça. Ou seja, ele não estava vendo isso e do jeito que eu estou te vendo, entendeu? Então a gente precisa honrar a voz audível de Deus, tanto quanto a voz interna de Deus. Para mim não é uma voz audível, uma voz interna, é a voz de Deus. E se a gente considerar como a voz de Deus, então a gente vai honrá-lo mais, obedecê-lo mais de maneira mais sensível. E tem uma... Você falando, me veio à mente, um livro do Randy Clark, ele fala que quando Deus fala com você e você demorou mais de 3 segundos para obedecer, isso já é desobediência. Então essa parada, às vezes a gente fica esperando a completude da parada, e acontece muito vezes que você vai falar com alguém e na hora que você tá falando, vem a parada que tem acontecido. Exato. E cara, tipo assim, é muito comum a gente receber palavras acerca do nosso futuro. Sim. Profecia não é adivinhação, mas é comum. Como que eu maturo isso no coração? Porque muitas pessoas tomam decisões precipitadas ou não sabem o que fazer. Isso já entra também na linha de julgar a profecia, né? Como que você vê isso? Porque como profeta, assim, né? Quando você vai comunicar algo do coração de Deus, você não é responsável para que aquilo se cumpra. Você é só o comunicador, né? Sim. Então, como que você vê que a pessoa tem que se posicionar? Quais passos ela tem que tomar? Tipo assim, cara, recebi uma palavra sobre o meu futuro, o que eu faço? Sim, cara, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que tá tudo bem julgar a profecia. E não é só que tá tudo bem, é uma ordem apostólica para que a gente julgue a profecia. A gente analise a profecia. Tem um senso crítico, né? E não é ter um senso crítico de um coração fechado e ranzinza, que tipo assim, não é criticismo, né? Mas assim, esse senso crítico não é ausência de fé. É tipo assim, cara, eu quero saber se isso aqui de fato é de Deus. Então a gente precisa julgar a profecia e reter o que é bom, né? Reter aquilo que de fato é o que Deus está nos comunicando. Então nós precisamos, em primeiro lugar, entender que é uma ordenança apostólica, bíblica, sobre julgar as profecias, né? Então assim, se eu recebi uma palavra profética acerca do meu futuro, eu vou analisar com a minha esposa isso, né? Primeiro eu vou analisar dentro de mim, eu vou analisar, e se dentro de mim eu levar como sério, eu preciso analisar com a minha esposa. Analisando com a minha esposa, eu preciso analisar com os meus pastores. Sim, igreja local. Exato, eu preciso analisar com a minha igreja local, né? Principalmente quando não é uma decisão complexa, né? Então, existem crivos dentro de nós que precisam ser respeitados, né? Então, se você faz parte de uma comunidade local, você precisa também consultar, né, os seus líderes, porque Deus também fala por meio dos líderes, né? E se é uma decisão que é impossível de eu tomar, tipo assim, vamos supor, amanhã alguém chega pra mim e fala assim, Cantarino, se mude agora pro Marajó. É uma decisão impossível de eu tomar do dia pra noite. Eu preciso deixar Deus fazer, entende? Então eu preciso analisar dentro dessa coisa do futuro o que é possível pra mim fazer. Cara, é possível eu consultar pessoas, me preparar para uma palavra profética, né? E consultar os meus líderes, a minha esposa. Se você é solteiro, consulte os seus pais, né? Analise a palavra profética de maneira coletiva, de maneira comunitária. E deixa o que é responsabilidade de Deus fazer. Por exemplo, recebi uma palavra supondo aqui para ir para a África. Qual a minha responsabilidade? Tirar o passaporte, procurar um visto, levantar recursos, aprender um idioma, estudar a cultura. O que é responsabilidade de Deus nisso? O envio. A comunidade, tipo assim, de fato confirmar aquilo e a graça sobrenatural de Deus vir, entende? Então, o futuro, ele precisa ser analisado de maneira racional, de maneira bíblica, de maneira comunitária. E aí eu queria talvez deixar uma dica para as pessoas que vão profetizar nesses casos, porque se você não é alguém ordenado ao ministério profético, ou carrega um ofício profético,
ou não é um pastor, né, dos 5 ali, alguém ordenado aos 5 ministérios, eu te diria para você não profetizar datas, porque você vai ter que prestar contas se isso não acontece. Sim. Eu gostaria de te dizer para você não profetizar gravidez, porque esse é um grande problema que muitas das pessoas proféticas causaram, de encontrar uma mulher ou um homem que tenham uma questão de infertilidade, e aí profetizam gravidez, isso vai gerando frustração na pessoa que recebe, né? Então, cara, se você não é alguém ordenado, e se você não tem como assumir a responsabilidade por essa profecia, não profetize isso. Outra coisa, não profetize casamento, não profetize relacionamento amoroso. Catarina, você crê que Deus pode falar para alguém casar com tal pessoa? Absolutamente. Mas esses casos são 2% do que acontece, porque casamento é uma decisão nossa. Então eu creio que Deus possa fazer isso, mas não é via de regra Deus ficar mandando. Deus não é santo casamenteiro, né? Deus conta com a nossa maturidade e tudo mais. Eu acho que a quarta coisa é não profetize mudança de cidade. Se você não é alguém ordenado ao ministério profético ou algum dos 5 ministérios, porque vai que uma pessoa casa por uma palavra profética. Também é um erro da pessoa fazer isso, mas a gente não pode ser as pessoas que causam isso, essa confusão. Não case, não profetize palavra profética, gravidez, data específica, dia 15 de junho de 2025, vai acontecer isso. Se você não é ordenado, se você não tem graça de Deus para isso, e se você não é reconhecido como alguém que assertivamente recebe esse tipo de palavra profética, não faça isso, e não profetize mudança de cidade, para que você não caia em problemas, porque o futuro pertence a Deus, ainda que Ele possa nos comunicar, e nós, de alguma maneira errada, ainda Deus comunicando, a gente pode dizer algo errado. Então o futuro é algo muito delicado, que precisa ser lidado por pessoas maduras, e eu não sou essa pessoa madura, né, que profetiza datas, que profetiza casamento, que profetiza isso, aquilo, né? Então a gente precisa ter cuidado e a gente precisa ser humilde, para que, se você errou, igual fizeram, né? Profetizaram que presidente tal ia assumir a eleição. Ninguém veio, né, assumir a responsabilidade e falar assim, cara, eu errei, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Se você está profetizando o futuro de alguém, seja responsável para que, caso isso não aconteça, você caia em arrependimento. Você procura os líderes, procura a pessoa da qual você profetizou. Se for de maneira pública e nacional, você venha de maneira pública e nacional a fazer isso, porque precisamos ser responsáveis com o ministério profético, para que o ministério profético não continue queimado e tudo mais. Porque Deus está falando, Deus quer sim compartilhar sobre o futuro, mas a gente precisa entender que hoje, na nova aliança, as palavras proféticas elas não são infalíveis, né? Então, elas precisam ser, sim, conferidas, e a gente precisa ter humildade diante de Deus para a gente lidar com o profético. Cara, obrigado. Sim. Eu tô meio sem voz, gente, que a gente pregou tanto aqui, também teve várias coisas, né? Sim. Mas, cara, obrigado essa aula, assim, sobre a praticidade disso. Sim. A gente vê muito material sobre isso, sim, mas as pessoas, elas querem saber da prática, tipo, assim, como falar, como que eu sinto, como julgar o que eu tô sentindo. Sim. E, cara, muito obrigado por ter cedido o teu tempo. Nós. Obrigado, mano. Tamo junto. Valeu, gente. Gente, se você gostou, compartilha aí com a sua igreja, com a galera que você sabe que vai também ser edificado por isso. Te indico também a você usar isso como forma prática, anotar essas dicas e ir pra cima nisso mesmo, tá? É isso, gente. Tem mais vídeo aí no canal, vai ter um aqui depois disso pra você ver. Já entra aí, se inscreve. Deixa o like aí que ajuda muito a gente. E qualquer coisa, comenta aqui embaixo que a gente conversa lá. Tamo junto, gente. Tchau, tchau.